Olá, eu sou Benício Filho e eu tenho uma imensa alegria de estar gravando esse conteúdo para você aqui na Atlantic Hub, uma empresa que eu ajudei a fundar e que representa bem o tema desse meu vídeo de hoje. Eu quero falar sobre um livro que eu escrevi e um artigo que leva o mesmo nome numa das colunas do nosso blog chamado Ressignificando Portugal. O título desse artigo, desse livro, se chama Do Caos ao Recomeço. Eu quero te contar algumas coisas bem interessantes sobre o porquê eu escrevi esse livro e o porquê eu estou gravando esse vídeo aqui para você, linkando com a minha coluna dentro do blog da Atlantic Hub, uma coluna que eu assino em todos os artigos, e trazendo essa visão do porquê eu acredito que Portugal tem a possibilidade de transformar a sua vida num novo recomeço. Primeiro, eu não preciso dizer muito para você que a pandemia realmente mudou a nossa forma de pensar o mundo. Eu até acredito de verdade que somos agentes da história, então, portanto, não é possível ainda avaliar o quanto a humanidade foi transformada por sermos um agente histórico. Daqui a alguns anos, umas décadas, provavelmente, alguns de nós nem estaremos mais vivos, será possível fazer esse sobrevoo histórico e perceber quanto a humanidade mudou. E naquele período de muita intensidade, muita mudança, muita transformação dos nossos comportamentos, lá no início da pandemia, no começo de 2020, eu escrevia um livro. Justamente, eu levava ali um pouco mais de 6 meses para escrever um livro sobre reflexões sobre a pandemia. E ele se chamava Do Caos ao Recomeço. O caos como um princípio ordenador, olha que interessante, o caos não é um lugar onde não existe nenhuma ordem. A natureza é um caos. E nós achamos a natureza bela, linda e esteticamente ou biologicamente sensata e coerente. A natureza é um caos. No caos, nós temos a possibilidade de nos encontrarmos. E a ideia do recomeço é justamente, a partir do encontro comigo mesmo, um olhar sobre as possibilidades de mundo e aí sim um ressignificar, um recomeço, uma nova possibilidade. Essa foi a grande temática das minhas reflexões sobre esse livro e essa depois foi uma dinâmica que ajudou a fomentar na cabeça de todos nós aqui da Atlantic Hub a construção de uma área no blog chamada Do Caos ao Recomeço, ou melhor, Ressignificando Portugal. Dito isso, eu quero te chamar a atenção do porquê Portugal pode realmente significar um novo recomeço na tua vida. Portugal, até pela nossa origem histórica, ou melhor, a nossa base de formação histórica enquanto povo, tem uma contribuição gigantesca. Eu lembro que quando eu cursava uma das minhas faculdades, eu tenho algumas formações e uma delas é teologia, e nós nos debruçávamos muito sobre aspectos da antropologia humana e a antropologia do povo brasileiro. Eu me deparava com um dos livros que marcaram muito a minha vida, do brasileiro antropólogo Darcy Ribeiro, que leva o mesmo nome, o seu livro chamado Povo Brasileiro. Darcy Ribeiro assina esse livro como um dos melhores livros de antropologia do nosso povo. E nesse livro, Darcy Ribeiro coloca lá as origens das matrizes étnicas do Brasil e confere no seu estudo antropológico a nossa miscigenação, que para quem é brasileiro sabe muito bem o que eu estou dizendo, mas que seria anos depois confirmada como o povo aonde existe a maior miscigenização do mundo. Então, eu tenho origem espanhola por parte da minha avó, que se chamava Carmen Madrid. Na Atlantic Hub temos então eu como sócio, que moro no Brasil há muitos anos e divido casa entre Brasil e Portugal. Eduardo Migliorelli, que é o nosso CEO, que é um soteropolitano, nasceu na Bahia. Olha, eu nasci no Rio de Janeiro, hein? Que mora em Portugal, o Eduardo, e é italiano também, de dupla nacionalidade. Thiago Matsumoto, pelo nome você já imagina, um descendente da colônia japonesa. E ainda temos o Nelson Correia Leite Júnior, que um dos seus sobrenomes dos seus antepassados era Klaus, alemães.
Essa é a dinâmica do Brasil. Mas quando a gente se debruça um pouco sobre Portugal, na nossa história, na nossa base de raízes, Portugal tem um significado muito grande para nós, brasileiros. Em Portugal eu me sinto em casa. Em Portugal eu ouço do seu presidente e da sua população que eu estou em casa. Em Portugal nós somos 500 mil de cidadãos que vêm principalmente para cá ou para empreender, ou para trabalhar em grandes corporações, ou para se aposentar, ou para investir, ou mesmo para trabalhar na dinâmica do dia a dia. Portugal tem uma possibilidade, oferece uma possibilidade para nós brasileiros, como nenhum outro país do mundo oferece. Temos inclusive um dado importante, um protocolo assinado entre o governo brasileiro e o governo de Itália, Espanha e Portugal, que se chama PB4, esse documento, aonde você pode fazer uso do sistema de saúde sem ter necessidade de um seguro-saúde, por exemplo. Olha que coisa mais bacana. Portugal é uma nação que acolhe os brasileiros, Portugal é uma nação onde nós realmente podemos desenvolver uma nova vida, construir uma nova vida, e por isso eu acredito que quando a gente fala em ressignificar uma vida, em recomeçar uma vida, por que não recomeçar por Portugal? Se você está num second step da tua vida, um segundo momento, uma jornada que já se consolidou no Brasil e quer construir uma nova jornada, por que não Portugal? Se você tem filhos em idade de faculdade ou mesmo quer dar uma dinâmica de vida diferente para os seus filhos, por que não Portugal? Se você quer investir em imóveis, se quer investir numa empresa, internacionalizar o seu negócio, por que não Portugal? Muito além da língua ser uma questão que atrai brasileiros, porque aqui você, apesar de ter uma nação que fala muito inglês, você pode viver falando português. Portugal oferece uma acessibilidade, um acesso às suas estruturas muito interessantes para brasileiros. Então coloca no teu radar Portugal, coloca no teu radar um país onde você é porta de entrada para a Europa. Em nossa metodologia para internacionalizar empresas, Portugal tem um destaque justamente pelos componentes culturais que nos conectam a essa nação. Portugal pode ser o seu novo lar, Portugal pode ser uma nova oportunidade na tua vida, Portugal pode ressignificar a tua vida. Bem, eu sou Benício Filho, deixo aqui uma provocação para você, inclusive para ler o meu livro sobre as reflexões que eu faço durante a pandemia, uma provocação para você conhecer o nosso blog Ressignificando Portugal e uma grande provocação para você colocar Portugal no seu radar. Um abraço, até o próximo conteúdo.